A rachadura no céu não cresceu, mas também não sumiu. Ela permaneceu ali como um erro que ninguém sabia corrigir. Fina como um risco de lâmina atravessando a própria realidade. Alguns juravam que não haviam mais. Outros diziam que ela só aparecia quando alguém parava tempo demais para pensar no que foi perdido. Depois da carnificina na planície de Homer, as duas grandes facções evitaram novos confrontos diretos. A guerra civil entrou em sua fase mais perigosa e traiçoeira. A da escolha silenciosa. Cidades inteiras começaram a fechar seus portões, não por medo de exércitos invasores, mas por medo de decidir errado. Uma simples bandeira hasteada nos muros podia significar proteção, ou uma sentença de morte. O símbolo da espada cravada, representando a ordem do último sacrifício, surgia nas muralhas daqueles que seguiam o rei soldado. Em resposta, nas cidades simpatizantes da corte da renovação, portas incompletas eram pintadas nas paredes, um sinal sutil, mas poderoso. Em alguns vilarejos, ambos os símbolos apareciam na mesma rua, separados apenas por casas vazias e olhares que já não se cumprimentavam. A amizade e a vizinhança morriam antes mesmo que a primeira flecha fosse disparada. O rei soldado marchava com cautela. Seu objetivo não era a conquista, não era o domínio, era a contenção. Seus veteranos homens e mulheres que viram o mundo quase acabar, caminhavam como quem sustenta uma barragem rachada, cientes de que não estavam lutando por glória ou honra, mas por atraso. Eles lutavam para adiar um colapso que ninguém sabia como impedir de vez. Cada passo era pesado, cada acampamento montado era um suspiro de alívio temporário. Do outro lado do continente, o arquiteto não reunia exércitos em campos abertos. Sua guerra era diferente. Ele reunia mentes. Seus mensageiros, ágeis e discretos, percorriam estradas esquecidas, sussurrando promessas de libertação em tavernas escuras e mercados movimentados. Falavam de quebrar o teto invisível, deixado pelo sacrifício de Kael. Diziam que o que ele fez foi necessário, sim, mas não suficiente. Que um mundo que apenas continua, que apenas sobrevive, já começou a morrer. A estagnação, para eles, era uma forma lenta de apodrecimento. A renovação era a única cura. E então, algo estranho começou a acontecer. Relatos surgiram das terras mais próximas daquela cicatriz no céu. Perto da rachadura, algo mudava nas pessoas. Homens e mulheres leais à corte descreviam uma sensação de clareza súbita, como se o futuro, antes um nevoeiro de incertezas, finalmente ganhasse forma e propósito. Eles se sentiam energizados, justificados. Já os soldados da ordem sentiam exatamente o oposto. Um peso esmagador que fazia cada passo parecer errado, como se avançar fosse violar um juramento silencioso que nunca pronunciaram. Um sentimento de transgressão, de estar no lugar errado na hora errada. Ninguém sabia explicar porquê duas verdades. Dois chamados, o mesmo abismo dividindo a todos. Foi naquele momento de dúvida que o soldado entendeu o que mais temia. Esta guerra não decidiria quem estava certo ou errado. Não haveria heróis nem vilões no final, apenas sobreviventes. A guerra não traria absolvições nem justiça. Ela decidiria apenas quem sobraria para contar a versão final da história. E mais importante, o que o mundo acreditaria ter sido o legado de Kael. Um mártir que garantiu a sobrevivência, ou um obstáculo que impediu a evolução. Naquela noite, o rei soldado ficou sozinho, diante de um mapa antigo, marcado com fronteiras que já não existiam, reinos que viraram pó. O vento frio atravessou a sala de guerra e apagou uma das velas sobre a mesa, como se a própria natureza estivesse escolhendo quais luzes mereciam continuar acesas. Ele sentia um calafrio que não vinha da brisa, mas da compreensão de que forças maiores estavam em jogo. Longe dali, na cidade impossível de Vértice, o arquiteto observava a mesma rachadura no céu, mas refletida na superfície polida de uma lâmina de obsidiana. Pela primeira vez, desde que fundou a Corte da Renovação, seu olhar não carregava a certeza de um profeta, apenas o cálculo frio de um estrategista que percebe uma variável inesperada. Porque algo estava errado.
Ele sentia. A rachadura não reagia apenas à presença das pessoas, às suas crenças ou medos. Ela reagia ao conflito em si. Quanto mais o mundo se dividia, quanto mais lados eram escolhidos, mais ela parecia ouvir, como um predador que desperta ao cheiro de sangue. O vento que apagara a vela do rei soldado agora cruzava vales e ruínas, com uma rota própria, ignorando os caminhos antigos traçados pelos rios e montanhas. Não era mais um sussurro. Não era um murmúrio ao acaso. Ele parecia ter um destino, uma intenção. Parecia decidir onde passar, quais estandartes rasgar, quais brasas reavivar. Como se o próprio mundo, cansado da indecisão de seus filhos, estivesse, enfim, escolhendo um lado. E essa escolha poderia ser mais terrível do que qualquer exército.